Osho. Intuição. O saber além da lógica. Capítulo 11. Relaxe. Tudo que é importante na ciência resultou não do intelecto, mas da intuição. Todas as grandes descobertas, todos os grandes avanços, vieram do além, desde Arquimedes a Albert Einstein. Você conhece a história de Arquimedes. A descoberta aconteceu quando ele estava deitado na banheira, tomando um banho quente, e de repente, quando estava relaxado, havia dias que ele andava preocupado. O rei do país tinha uma linda coroa de ouro e queria saber se ela era feita totalmente de ouro, ou se era feita de algum tipo de liga com outro material. E queria saber sem que a coroa fosse destruída. Então isso era um enigma. Como determinar a resposta? Como saber que proporção da coroa era de ouro e que proporção de algum outro metal? Ele fez o máximo possível. Virou noites sem dormir e não havia esperança de encontrar a resposta. Mas ela apareceu. A banheira estava cheia. Quando Arquimedes entrou na banheira, uma parte da água extravasou, e num lampejo, como num raio, ocorreu-lhe a ideia: a água que saiu da banheira deve ter alguma coisa a ver com o meu peso. E a coisa clicou. Então, se nós pusermos ouro numa banheira cheia de água, uma parte da água vai sair. Essa água deve ter algo a ver com a quantidade de ouro. E ele ficou muito emocionado. Ele estava nu, mas esqueceu quanto à sua nudez, tamanho era o seu êxtase. Ele saiu pelas ruas gritando: Eureka! Eureka! Eu descobri! Eu descobri! Havia sido uma ideia repentina, uma percepção, um insight, não uma conclusão intelectual. Albert Einstein costumava sentar-se na banheira por horas seguidas, talvez exatamente por causa de Arquimedes. Um dos maiores intelectuais indianos, o Dr. Raman Noar Lohia, foi visitá-lo. Foi ele que me contou a história. Ele era um dos políticos mais honestos que a Índia já conheceu e um agudo observador das coisas, um grande visionário, um gênio. Ele também estudara na Alemanha, então tinha muitos amigos que conheciam Albert Einstein. Por intermédio de um amigo comum foi providenciado o encontro. O Dr. Lohia chegou exatamente no horário marcado, mas a esposa de Albert Einstein lhe disse: o senhor terá de esperar um pouco, porque ele está tomando seu banho de banheira e ninguém sabe quando ele vai sair de lá. Meia hora se passou, uma hora se passou, e o Dr. Lohia perguntou à esposa: será que vai demorar muito? Ela respondeu: ninguém sabe. Ele é imprevisível. O que será que ele faz, sentado na banheira? Especulou o Dr. Lohia. A mulher começou a rir. Ele brinca com as bolhas de sabão. Para quê? Estranhou o Dr. Lohia. E ela explicou: é brincando com as bolhas de sabão que ele sempre tem certas ideias sobre o que tem pensado e repensado, mas para que não consegue encontrar solução. É sempre na banheira que as ideias ocorrem a ele. Porque na banheira é onde se está relaxado. E o relaxamento é a base da meditação. Você relaxa. Quando você relaxa, todas as tensões são eliminadas. A água quente, o silêncio do banheiro, você ali sozinho. E atualmente, no Ocidente, os banheiros tão lindos que parecem quase como templos. Algumas pessoas chegam mesmo a fazer sala de estar no banheiro. É tão bonito, você pode relaxar, pode meditar. Nesse estado contemplativo, as coisas acontecem. A banheira sempre foi um ótimo estímulo. Todos os grandes cientistas do mundo concordam nesse ponto. Às vezes, você trabalha durante anos numa determinada conclusão sem conseguir chegar a ela, e então um dia, de repente, ali está ela, vinda do nada, do além. Você não sabe dizer se é uma conclusão, não é uma conclusão coisa nenhuma. A descoberta científica sempre surge a partir da meditação, não da mente. E sempre que algo vem da mente não é ciência, mas apenas tecnologia. A tecnologia é uma coisa pobre. Ela não é uma ideia, mas a implementação da ideia. A tecnologia vem da mente, porque a mente em si é um instrumento tecnológico, uma tecnologia biológica. Todas as máquinas surgem da mente, porque a própria mente é uma máquina. Mas nenhuma ideia nunca vem da mente, porque nenhum computador jamais poderia ter uma ideia. As ideias vêm do além. A mente é apenas a superfície do seu ser. As ideias vêm do centro do seu ser. A meditação leva você até o centro.
Portanto, quando eu digo que a mente é o lugar errado, quero dizer que você não deve se identificar com a mente. Simplesmente não se torne a sua mente, você é mais, muito mais do que a mente. A mente é apenas um pequeno mecanismo em você, use-a, mas não se identifique com ela. Assim como dirige um carro, ele é um mecanismo, você o usa, você não se torna o seu carro. A mente é uma máquina dentro de você, mas não se identifique com ela, não há necessidade. Essa identificação produz um lugar errado. Quando você começa a pensar, eu sou a mente, então você está no lugar errado. Se você souber, eu não sou a mente, mas o senhor da mente, posso usar a mente, então a mente é uma boa máquina, de um valor imenso. Ela pode gerar uma tecnologia importante. A ciência deriva da ausência da mente, assim como a religiosidade deriva da ausência da mente. As origens tanto da religião quanto da ciência não são independentes, são a mesma origem, porque ambas dependem de avanços, ideias, lampejos intuitivos. A tecnologia deriva da mente, e a tecnologia religiosa também deriva da mente. Yoga, mantra, yantra. A yoga consiste de posturas corporais que podem ajudar você a mergulhar fundo dentro de si mesmo. Elas foram criadas pela mente. Essa é uma tecnologia religiosa. É por isso que a yoga não faz parte de nenhuma religião. Pode haver uma yoga cristã, pode haver uma yoga hinduísta, com certeza existe uma yoga budista, uma yoga jainista, pode haver tantas yogas quantas religiões. A yoga é apenas uma tecnologia. Nenhuma máquina é hinduísta, nenhuma máquina é muçulmana. Você não vai a uma loja para comprar um carro muçulmano ou um carro hinduísta. As máquinas são simplesmente máquinas. A yoga é uma tecnologia, o mantra é uma tecnologia, criados pela mente. Na verdade, a palavra mantra deriva da mesma raiz que mente, ambas derivam da palavra sânscrita para homem. Uma ramificação tornou-se mente, outra ramificação tornou-se mantra, ambas fazem parte da mente. A tecnologia científica é criada pela mente, a tecnologia religiosa é criada pela mente. Todos os rituais das religiões, templos, mesquitas, igrejas, preces, escrituras, todos foram criados pela mente. Mas o lampejo, a ideia, Buda sentado embaixo da árvore do conhecimento supremo, quando pela primeira vez ele se tornou consciente, totalmente consciente, de que isso não é nada que surge da mente. Não faz parte da mente, é algo além. É algo que não tem nada que ver com você, com o seu ego, com a sua mente, com o seu corpo. É algo puro, virgem, é parte da eternidade. Naquele momento em que a mente de Buda estava completamente em repouso, o além o penetrou. Ele se tornou um Deus. É claro que, durante 7 dias, ele permaneceu em silêncio. O impacto foi tamanho que ele não conseguiu pronunciar sequer uma palavra. E a história conta que os deuses no céu ficaram muito perturbados, porque é muito raro que um homem se torne um Buda e se ele permanecer em silêncio, então quem vai ensinar os milhões de pessoas que são cegas e tateiam na escuridão? Esta é apenas uma mitologia, uma história bonita, mas significativa e importante. Aqueles deuses vieram, inclinaram-se para Buda e imploraram-lhe: fale. Diga às pessoas o que conseguiam alcançar. E quando Buda começou a falar, então saiu tudo da sua mente, tudo fazia parte da mente. O fenômeno em si aconteceu em silêncio, mas então ele teve de usar palavras. Aquelas palavras pertencem à mente. O que eu sei está além da mente, o que eu digo a você é através da mente. As minhas palavras fazem parte da mente, mas o meu saber não faz parte da mente. Capítulo 12. Encontre o guia interior. Você tem um guia dentro de si, mas não o usa. E não o tem usado por tanto tempo, por tantas vidas, que pode nem saber mais que existe um guia dentro de você. Eu estava lendo um livro de Castaneda. O mestre dele, Dom Juan, lhe deu uma bela experiência para fazer. É uma das experiências mais antigas. Numa noite escura, numa estradinha muito escarpada, perigosa, em total escuridão, o mestre de Castaneda disse: você simplesmente acredita no guia interior e começa a correr. Era perigoso. Era uma estradinha à beira de um precipício, desconhecida para ele, com árvores, arbustos, abismos. Ele poderia cair a qualquer momento.
Mesmo de dia, seria preciso tomar muito cuidado para andar por ali, e à noite estava tudo escuro. Ele não conseguia ver nada e seu mestre dizia: não ande, corra. Ele não conseguia acreditar. Era simplesmente suicídio. Ele ficou apavorado, mas o mestre corria. Ele corria como um animal selvagem, e voltou correndo. E Castaneda não entendia como ele fazia aquilo. Não só ele corria no escuro, mas a cada vez ele vinha correndo diretamente na direção dele, como se conseguisse enxergar. Então, pouco a pouco, Castaneda criou coragem. Se aquele velho conseguia fazer aquilo, por que ele não conseguiria? Ele tentou e pouco a pouco sentiu um luz interior surgir. Então começou a correr. Você apenas é sempre que para de pensar. No instante em que para de pensar, o interior se manifesta. Se você não pensar, está tudo bem, é como se algum guia interior estivesse agindo. A sua razão tem enganado você. E o maior engano tem sido o seguinte: você não consegue acreditar no guia interior. Primeiro, você tem de convencer a sua razão. Mesmo que o seu guia interior diga: vá em frente, você tem de convencer a razão e então perde oportunidades. Porque há momentos, você pode aproveitá-los ou perdi-los. O intelecto requer tempo, e enquanto você está refletindo, contemplando, pensando, você perde um momento. A vida não espera por você. É preciso viver imediatamente. É preciso ser realmente um guerreiro, como dizem no Zen, porque quando está lutando no campo com a sua espada, você não pode pensar. Você tem de seguir sem pensar. Os mestres Zen usam a espada como uma técnica de meditação e dizem no Japão que se dois mestres Zen, duas pessoas contemplativas, estão lutando com aquelas espadas, não pode haver desfecho. Nenhum dos dois pode ser derrotado e nenhum vai vencer, porque ambos não estão pensando. As espadas simplesmente não estão nas mãos deles, elas estão nas mãos do guia interior deles, o guia interior do não pensamento, e antes que o outro ataque, o guia sabe e defende. Você não pode pensar a respeito porque não há tempo. O outro está apontando para o seu coração. Numa fração de segundo a espada irá penetrar o seu coração. Não há tempo para pensar a respeito sobre o que fazer. Quando o pensamento penetrar o coração ocorrer a ele, ao mesmo tempo o pensamento defender deverá ocorrer a você, simultaneamente, sem nenhum intervalo, só então você poderá se defender. De outra maneira você não existirá mais. Então eles ensinam a esgrima como uma meditação e dizem: esteja a todo momento com o guia interior, não pense. Permita que o ser interior faça o que lhe aprouver. Não interfira com a mente. Isso é muito difícil porque somos muito treinados a usar a mente. As escolas, as faculdades, as universidades, toda a cultura, todo o padrão de civilização ensina a nossa cabeça. Nós perdemos o contato com o guia interior. Todo mundo nasce com esse guia interior, mas não o deixam agir, atuar. Ele está quase paralisado, mas pode ser revivido. Não pense com a cabeça. Na verdade, não pense nada. Apenas movimente-se. Tente fazê-lo em algumas situações. Será difícil, porque o antigo hábito será de começar a pensar. Você terá de ficar alerta, não pensar, mas sentir internamente o que lhe ocorrer na mente. Você poderá ficar confuso muitas vezes, porque não será capaz de saber se aquilo está vindo do guia interior ou da superfície da mente. Mas logo você conhecerá a sensação, a diferença. Quando algo vem de dentro, vem do seu umbigo para cima. Você pode sentir o fluxo, o calor, vindo do umbigo para cima. Sempre que a sua mente pensa, é apenas na superfície, na cabeça, e então aquilo desce. Se a sua mente decidiu alguma coisa, então você tem de forçar isso para baixo. Se o seu guia interior decidir, então algo borbulhará em você. Isso parte do âmago do seu ser e vai até a mente. A mente o recebe, mas aquilo não é da mente. Aquilo vem do além, e é por isso que a mente tem medo disso. Para a razão isso não é confiável, porque vem de trás, sem nenhuma razão própria, sem provas. Simplesmente borbulha. Experimente em determinadas situações. Por exemplo, você se perdeu numa floresta, faça o teste. Não pense. Apenas feche os olhos. Sente-se, medite e não pense.
Porque é tolice, como você pôde pensar? Você não sabe. Mas pensar tornou-se tanto um hábito que você continua pensando mesmo em momentos em que nada pode sair do seu pensamento. O pensamento pode pensar apenas sobre algo que já é conhecido. Você está perdido numa floresta, não tem nenhum mapa, não há ninguém para lhe dar informações sobre o que você vai pensar. Mas ainda assim você pensa. Esse pensamento será apenas uma preocupação, não um pensamento. E quanto mais você se preocupa, menos o guia interior pode ser competente. Não se preocupe. Sente-se embaixo de uma árvore, e simplesmente deixe os pensamentos de lado e se acalme. Apenas espere, não pense. Não crie o problema, apenas espere. E quando sentir o momento de não pensamento chegar, levante-se e comece a andar. Para onde quer que o seu corpo vá, deixe que ele vá. Seja apenas uma testemunha. Não interfira. O caminho perdido será encontrado facilmente. Mas há apenas uma condição. Não deixe a mente interferir. Isso tem acontecido muitas vezes sem que ninguém saiba. Grandes cientistas dizem que sempre que fizeram uma grande descoberta, ela nunca foi feita pela mente. Ela sempre foi feita pelo guia interior. Quando a sua mente está exausta e não pode fazer mais nada, ela simplesmente se retira. Nesse momento de retiro, o guia interior pode dar sugestões, indicações, soluções. O homem que ganhou o prêmio Nobel por causa da estrutura interna da célula humana, viu-a num sonho. Ele viu toda a estrutura da célula humana, o interior da célula, num sonho, e então pela manhã simplesmente a desenhou. Ele próprio não acreditava que conseguiria fazê-lo, então teve de trabalhar por vários anos. Depois de anos de trabalho, concluiu que o sonho era verdadeiro. Com Madame Curie aconteceu que, quando ela soube desse processo do guia interior, resolveu testá-lo. Uma vez havia um problema que queria resolver, então ela pensou: por que me preocupar com isso, e por que tentar? Basta ir dormir. Ela dormiu bem, mas não encontrou a resposta. Então ela ficou confusa. Depois tentou várias vezes. Quando havia um problema, imediatamente ela ia dormir, mas não encontrava a solução. Primeiro, o intelecto tem de ser esgotado completamente. Só depois a solução aparece. A cabeça tem de ser completamente exaurida. Do contrário, ela continua funcionando, até mesmo em sonho. Portanto, hoje os cientistas dizem que todas as grandes descobertas foram intuitivas, não intelectuais. Isso é o que quer dizer o guia interior. Tire a cabeça e coloque esse guia interior em seu lugar. Ele está lá. As amigas escrituras dizem que o mestre ou o guru externo, pode ser útil apenas para encontrar o guru interior. Isso é tudo. Depois que o guru exterior ajudou você a encontrar o guru interior, não há mais função para o guru exterior. Você não pode alcançar a verdade por meio de um mestre. Você só pode alcançar o mestre interior por meio de um mestre, e então esse mestre interior levará você até a verdade. O mestre exterior é apenas um representante, um substituto. Ele tem o guia interior dele e ele pode sentir o seu guia interior também, porque ambos existem no mesmo comprimento de onda, ambos existem na mesma sintonia e na mesma dimensão. Se eu tiver encontrado o meu guia interior, poderei olhar para você e sentir o seu guia interior. E se eu sou realmente um guia para você, toda a minha orientação será conduzir você até o seu guia interior. Depois de você ter contato com o seu guia interior, não serei mais necessário. Então você poderá seguir sozinho. Portanto, tudo que um guru pode fazer é pressionar você da cabeça para o umbigo, do raciocínio para a força intuitiva, da mente argumentativa para o guia de confiança. E isso não acontece apenas com seres humanos, mas também com animais, com os pássaros, com as árvores, com tudo. O guia interior existe e foram descobertos muitos novos fenômenos misteriosos a respeito. Existem vários casos. Por exemplo, o peixe fêmea morre imediatamente depois de pôr os ovos. Então o pai ajuda os ovos a serem fertilizados e depois morre. Os ovos ficam sozinhos, sem pai nem mãe. Eles amadurecem. Então novos peixes nascem. Esses peixes não sabem nada sobre pai, mãe, pais. Eles não sabem nada sobre de onde vêm.
Mas, embora esses peixes vivam numa parte do mar, eles vão para a parte onde o pai e a mãe puseram os ovos. Eles vão em direção à origem. Isso tem acontecido continuamente, e quando chega a vez deles de pôr ovos, eles vão para aquele lugar, põem os ovos e morrem. Portanto, não há comunicação entre os pais e os filhos, mas os filhos de alguma forma sabem para onde devem ir, para onde devem seguir, e eles nunca erram. E você não pode enganá-los. Isso foi tentado, mas não se conseguiu enganá-los. Eles vão direto à origem. É a ação de algum guia interior. Na Rússia soviética, foram feitos experimentos com gatos, ratos e com muitos animais pequenos. Uma gata que havia dado cria foi separada da sua ninhada e os filhotes foram escondidos no fundo do mar. Ela não tinha como saber o que acontecia aos seus filhotes. Foram colocados todos os tipos de instrumentos científicos na gata para medir o que acontecia no interior da mente e do coração dela, e então mataram um filhote, no fundo do mar. Imediatamente a mãe tomou conhecimento. A pressão sanguínea dela mudou. Ela ficou confusa e preocupada, seus batimentos cardíacos aumentaram logo que o filhote morreu. E os instrumentos científicos indicaram que ela sentia uma grande dor. Depois de algum tempo tudo voltou ao normal. Então sacrificaram outro filhote, a mudança se repetiu. E o mesmo se deu com o terceiro filhote. Acontecia toda vez, exatamente ao mesmo tempo, sem nenhum intervalo de tempo. O que estava acontecendo? Os cientistas dizem que a mãe tinha um guia interior, um centro sensível interior, e que este se unia aos filhotes, onde quer que eles estivessem. E ela imediatamente sentia uma relação telepática. A mãe humana não sente tanto. Isso é constrangedor, devia acontecer o contrário. A mãe humana devia sentir mais porque ela é mais evoluída. Mas ela não sente, porque a cabeça tomou tudo nas próprias mãos e os centros interiores estão todos paralisados. Sempre que você estiver confuso numa situação e não conseguir saber como sair dela, não pense. Apenas fique num profundo estado de não pensar e permita que o guia interior oriente você. No início, você vai sentir medo, insegurança. Mas logo, quando toda vez você chegar à conclusão acertada, quando toda vez chegar à porta certa, você vai criar coragem e confiar. A sabedoria vem do coração, ela não pertence ao intelecto. A sabedoria vem das maiores profundezas do seu ser, ela não pertence à sua cabeça. Corte for a sua cabeça, fique sem cabeça, e siga o ser aonde quer que ele o guie. Até mesmo se ele o guiar para o perigo, vá para o perigo, porque esse será o caminho para você e para o seu crescimento. Siga-o, confie nele, e ande com ele. Capítulo 13. Faça da felicidade um critério. Uma pessoa que vive por intermédio da intuição é sempre bem-sucedida. Não, mas ela é sempre feliz, seja ou não bem-sucedida. E uma pessoa que não vive intuitivamente está sempre infeliz, seja ou não bem-sucedida. Ser bem-sucedido não é o critério, porque o sucesso depende de muitas coisas. A felicidade é o critério, porque a felicidade depende apenas de você. Você pode não ser bem-sucedido porque os outros são seus adversários. Mesmo se estiver agindo intuitivamente, os outros poderão ser mais astuciosos, mais espertos, mais interesseiros, mais violentos, mais imorais. Portanto, ser bem-sucedido depende de muitas outras coisas. O sucesso é um fenômeno social. Você pode não ser bem-sucedido. Quem pode dizer que Jesus foi bem-sucedido? A crucificação não é um sinal de sucesso, é o maior fracasso. Um homem crucificado aos 33 anos de idade, que tipo de sucesso é esse? Ninguém o conhecia. Apenas alguns aldeões, pessoas incultas, eram os seus discípulos. Ele não tinha posição, nem prestígio, nem poder. Que tipo de sucesso é esse? A crucificação não pode ser considerada um sucesso. Mas ele estava contente. Ele estava totalmente feliz, até mesmo ao ser crucificado. E aqueles que o estavam crucificando viveriam por muitos anos, mas continuariam sendo infelizes. Então, na verdade, quem estava sendo crucificado? Essa é a questão. Aqueles que crucificaram Jesus foram crucificados ou foi Jesus quem foi crucificado? Ele estava feliz, como se pôde crucificar a felicidade?
Ele estava em êxtase. Como se pôde crucificar o êxtase? Você pode matar o corpo, mas não pode matar a alma. Aqueles que o crucificaram continuaram vivendo, mas a sua vida não passou de uma longa e lenta crucificação. Infelicidade, infelicidade, infelicidade. Portanto, a primeira coisa que eu não digo é que, seguindo o guia interior da sua intuição, você será sempre bem-sucedido, no sentido que o mundo reconhece como sucesso. Mas, no sentido que um Buda ou um Jesus reconhecem como sucesso, você será bem-sucedido. E esse sucesso é medido pela sua alegria, pela sua felicidade. O que quer que aconteça, é irrelevante, você estará feliz. Não importa que o mundo diga que você foi um fracasso ou que o mundo torne uma estrela de sucesso, isso não fará nenhuma diferença. Você será feliz qualquer que seja o caso. Você estará contente. Felicidade é sucesso para mim. Se você puder entender que a felicidade é sucesso, então eu lhe digo que você vai ser bem-sucedido sempre. Mas para você felicidade não é sucesso. O sucesso é outra coisa. Ele pode até mesmo ser infelicidade. Mesmo sabendo que ele vai acabar em infelicidade, você deseja o sucesso. Estamos prontos para ser infelizes se formos bem-sucedidos. Portanto, o que é um sucesso para nós? O sucesso é a satisfação do ego, não a felicidade. Tanto que as pessoas dirão que você foi bem-sucedido. Você pode ter perdido tudo, pode ter perdido a sua alma, pode ter perdido toda aquela inocência que dá a felicidade. Você pode ter perdido toda a paz, o silêncio que o aproxima do divino. Você pode ter perdido tudo e acabar ficando louco, mas o mundo dirá que você é um sucesso. Para o mundo, a gratificação do ego é o sucesso. Para mim não é. Para mim, ser feliz é o sucesso, quer todo mundo saiba a seu respeito, quer não saiba. É irrelevante alguém saber a seu respeito ou não, se você vive totalmente desconhecido, sem ninguém ouvir falar de você, sem ser notado. Mas se você é feliz, então foi bem-sucedido. Portanto, lembre-se dessa distinção, porque há muitas pessoas que gostariam de ser intuitivas, que gostariam de encontrar o guia interior, só para ser bem-sucedidas no mundo. Para elas, o guia interior será uma frustração. Em primeiro lugar, elas não conseguem encontrá-lo. Em segundo lugar, mesmo que consigam encontrá-lo, elas serão infelizes. Porque o que elas procuram é o reconhecimento do mundo, a satisfação do ego, não a felicidade. Mantenha a sua clareza mental, não viva buscando sucesso. O sucesso é o maior fracasso do mundo. Portanto, não tente ser bem-sucedido, ou então você será um fracasso. Pense em ser feliz. A todo momento, pense em ser mais e mais feliz. Então o mundo poderá dizer que você é um fracasso, mas você não será um fracasso. Você terá se realizado. Buda foi um fracasso aos olhos dos amigos, da família, da esposa, do pai, dos professores, da sociedade. Ele foi um fracasso. Ele se tornou apenas um mendigo. Que tipo de sucesso é esse? Ele poderia ter sido um grande imperador. Ele tinha as qualidades, ele tinha a personalidade, ele tinha a mente. Ele poderia ter sido um grande imperador, mas se tornou um mendigo. Ele foi um fracasso, obviamente. Mas eu digo a você que ele não foi um fracasso. Se ele tivesse se tornado um imperador, então ele teria sido um fracasso, porque teria perdido a verdadeira vida dele. O que ele atingiu debaixo da árvore do conhecimento supremo foi a verdade, e o que ele perdeu foi a inverdade. Com a verdade você vai ser bem-sucedido na vida interior. Com a inverdade, eu não sei. Se você quiser ser bem-sucedido na inverdade, siga o caminho daqueles que agem com astúcia, esperteza, competição, inveja, violência. Siga o caminho deles. O guia interior não é para você. Se você quiser obter alguma coisa do mundo, então não dê ouvidos ao guia interior. Mas, por fim, você vai acabar sentindo que, embora tenha vencido o mundo inteiro, perdeu a si mesmo. Jesus diz: e o que um homem ganha se perde a sua alma e ganha um mundo inteiro? Quem vai chamar isso de sucesso? Alexandre, o Grande. Ou Jesus, o Crucificado. Portanto, e esse se tem de ser bem entendido. Se você estiver interessado no mundo, então o guia interior não será um guia para você.
Se estiver interessado na dimensão interior do ser, então o guia interior, e apenas o guia interior, poderá ajudar. Capítulo 14. Busque a poesia. Sem dúvida, existem muitas coisas que não podem ser expressas nas línguas ocidentais, porque a maneira oriental de considerar a realidade é basicamente, fundamentalmente, tacitamente diferente. Acontece, às vezes, de a mesma questão poder ser tratada segundo o enfoque oriental e o ocidental, e na superfície as conclusões podem parecer semelhantes, mas elas não podem ser. Se você se aprofundar um pouco, se cavar um pouco mais fundo, irá encontrar grandes diferenças, não diferenças comuns, mas diferenças extraordinárias. Ainda na noite passada, eu estava lendo o famoso haiku de Basho, o místico e mestre Zen. Esse haiku pode não parecer uma grande poesia para a mente ocidental, ou a mente que tenha sido educada de maneira ocidental. E hoje o mundo inteiro está sendo educado na maneira ocidental. Oriente e Ocidente desaparecem no que se refere à educação. Leia-o em completo silêncio, porque ele não é o que você chamaria de grande poesia, mas é de uma grande compreensão, o que é muito mais importante. Ele tem uma enorme poesia, mas para sentir essa poesia você tem de ser muito sutil. Intelectualmente, ele não pode ser compreendido. Ele só pode ser compreendido intuitivamente. O haiku é o seguinte: olhando com cuidado, vejo a Nazunia florindo na cerca. Bem, esses versos não se parecem com uma grande poesia. Mas vamos observá-los com mais compreensão, porque Basho está sendo traduzido. Na língua dele, há toda uma textura e um sabor diferentes. A Nazunia é uma flor muito comum, ela cresce espontaneamente à beira da estrada. É uma flor semelhante ao lírio. Ela é tão comum que ninguém repara na existência dela. Não é uma rosa preciosa, não é uma rara flor de lótus. É fácil ver a beleza de uma rara flor de lótus flutuando no lago. Uma flor de lótus azul, como você poderia deixar de vê-la? Por um instante, você tende a se sentir atraído pela beleza dessa flor. Ou uma linda rosa oscilando ao vento, brilhando ao sol, por uma fração de segundo ela toma conta dos seus sentidos. É formidável. Mas uma Nazunia é uma flor muito comum, vulgar. Ela não precisa de jardinagem nem de jardineiro. Ela cresce espontaneamente em toda parte. Para ver uma Nazunia com atenção é preciso ser uma pessoa contemplativa, alguém de uma consciência muito delicada. Do contrário, passará por ela. Ela não tem uma beleza evidente, a beleza dela é profunda. A beleza dela é a das coisas muito comuns, mas o muito comum contém em si o extraordinário, até mesmo a flor da Nazunia. A menos que você se infiltre nela com um coração compreensivo, solidário, não irá percebê-la. Quando se lê Basho pela primeira vez começa-se a pensar: o que há de tão imensamente importante a dizer sobre uma Nazunia florindo na cerca? No poema de Basho, a última sílaba, kana em japonês, é traduzida por um ponto de exclamação, porque não temos outra maneira de traduzi-la. Mas kana significa: estou impressionado. Então, de onde vem a beleza? Ela vem da Nazunia? Porque milhares de pessoas podem ter passado pela beira da cerca e nunca ninguém deve ter sequer olhado para aquela florzinha. E Basho está possuído pela beleza dela, sendo transportado a outro mundo. O que aconteceu? Não se trata realmente da Nazunia, ou então ela chamaria a atenção de todo mundo. Trata-se de uma percepção repentina de Basho, do seu coração aberto, da sua visão compassiva, da sua atitude contemplativa. A meditação é uma alquimia. Pode transformar o metal da base em ouro, pode transformar uma flor de Nazunia numa flor de lótus, olhando com cuidado. E a expressão com cuidado significa com atenção, com consciência, de maneira meticulosa, cautelosa, com amor, com carinho. Se você olhar sem nenhum carinho, perderá tudo o que interessa. A expressão com cuidado precisa ser considerada em todos os seus significados, mas o significado básico é de maneira contemplativa. E o que significa quando você observa alguma coisa de maneira contemplativa? Significa contemplar sem o uso da mente, observar sem a mente, sem nuvens de pensamentos no céu da sua consciência, sem lembranças passando, sem desejos. Absolutamente sem nada, um vazio completo. Nesse estado de ausência da mente, quando você observa, até mesmo a flor da Nazunia é transportada para um outro mundo.
Ela se torna uma flor de lótus do paraíso, deixa de fazer parte da terra. O incomum foi encontrado no comum. E esse é o caminho, a maneira de proceder de um Buda. Encontrar o incomum no comum, encontrar tudo já, encontrar o todo nisso. Gautama Buda chama-o de Tathata. O haiku de baixo é um haiku de Tathata. Essa nazunia, observada com carinho, com amor através do coração, da consciência desanuviada, no estado em que não há interferência da mente, produz esse espanto, esse assombro. Um milagre acontece. Como ele é possível? Essa nazunia, e se a nazunia é possível, então tudo é possível. Se uma nazunia pode ser tão linda, baixo pode ser um Buda. Se uma nazunia pode conter tanta poesia, então toda pedra pode se tornar um sermão. Olhando com cuidado, vejo a nazunia florindo na cerca. Kana, estou impressionado. Estou perplexo. Não consigo dizer nada sobre essa beleza, só posso me referir a ela. Um haiku simplesmente sugere, o haiku apenas indica, e de uma maneira muito indireta. Uma situação semelhante encontra-se num poema famoso de Tennyson. Poderia ser muito interessante para você comparar os dois. Baixo representa o intuitivo, Tennyson o intelectual. Baixo representa o Oriente, Tennyson o Ocidente. Baixo representa a meditação, Tennyson a mente. Eles parecem semelhantes, e às vezes a poesia de Tennyson pode parecer mais poética que a de baixo porque é direta, é óbvia. Flor do muro fendilhado, arranco-te das fendas, sustenho-te na mão, com raízes e tudo, florzinha. Ah, se eu pudesse entender o que és, com raízes e tudo, considerando tudo, eu saberia quem são Deus e o homem. Um belo trecho, mas nada parecido com baixo. Vamos ver onde Tennyson torna-se totalmente diferente. Primeiro, flor do muro fendilhado, arranco-te das fendas. Baixo simplesmente olha para a flor, ele não a arranca. Baixo é uma consciência passiva. Tennyson é ativo, violento. Na verdade, se você ficou realmente impressionado pela flor, não pode arrancá-la. Se a flor atingiu o seu coração, como você pode arrancá-la? Arrancá-la significa destruí-la. Matá-la é assassinato. Ninguém pensou na poesia de Tennyson como assassinato, mas é assassinato. Como você pode destruir algo tão lindo? Mas é assim que a nossa mente funciona. Ela é destrutiva. Ela quer possuir, e a possessão só é possível pela destruição. Lembre-se, sempre que você possuir alguma coisa ou alguém, você destruirá essa coisa ou pessoa. Você possui a mulher. Você a destrói, a beleza dela, a alma dela. Você possui o homem. Ele não é mais um ser humano. Você o reduziu a um objeto, a uma mercadoria. Baixo olha com cuidado, apenas olha, nem sequer olha fixamente, de maneira concentrada. Apenas um olhar, suave, feminino, como se tivesse receio de ferir a nazunia. Tennyson arranca das fendas e diz: sustenho-te na mão, com raízes e tudo, florzinha. Ele permanece separado. O observador e o observado em nenhum momento se fundem, se misturam, se encontram. Não é um caso de amor. Tennyson ataca a flor, arranca-a com raiz e tudo, segura-a na mão. A mente acha bom sempre que pode possuir, controlar, segurar. Um estado de consciência contemplativo não está interessado em possuir, em segurar, porque todas essas são atitudes de uma mente violenta. E ele diz: florzinha, a flor permanece pequena, ele permanece num pedestal superior. Ele é um homem, um grande intelectual, um grande poeta. Ele permanece no próprio ego. Florzinha. Para baixo, não é uma questão de comparação. Ele não diz nada sobre si mesmo, como se não existisse. Não há observador. A beleza é tal que provoca uma transcendência. A flor da nazunia está lá, florindo na cerca, Kana, e baixo está simplesmente impressionado, perplexo na própria raiz do seu ser. A beleza é esmagadora. Em vez de possuir a flor, ele é possuído pela flor. Ele está em total rendição perante a beleza da flor, a beleza do momento, a bênção do momento. Florzinha, diz Tennyson, se eu pudesse entender. Essa obsessão por entender. Apreciar não é suficiente, o amor não é o bastante. É preciso entender, produzir conhecimento. A menos que se manifeste o conhecimento, Tennyson não fica bem. A flor tem de se tornar um ponto de interrogação.
Para Tennyson é um ponto de interrogação, para baixo é um ponto de exclamação. Aí está a grande diferença. O ponto de interrogação e o ponto de exclamação. O amor é suficiente para baixo. O amor é a compreensão. Para que mais compreensão? Mas Tennyson parece não saber nada de amor. A mente dele está lá, ansiando por saber. Ah, se eu pudesse entender o que é, com raízes e tudo, considerando tudo. E a mente é compulsivamente perfeccionista. Nada pode ficar desconhecido, nada pode permanecer desconhecido e misterioso. Com raízes e tudo, considerando tudo tem de ser entendido. A menos que a mente conheça tudo, ela permanece temerosa, porque o conhecimento dá poder. Se existe algum mistério, você tende a permanecer com medo, porque o misterioso não pode ser controlado. E quem sabe o que está oculto no misterioso? Talvez um inimigo, talvez um perigo, alguma insegurança. E quem sabe o que isso vai fazer a você? Antes que isso possa fazer alguma coisa, tem de ser entendido, tem de ser conhecido. Nada pode ficar misterioso. Mas então toda a poesia desaparece, todo o amor desaparece, todo o mistério desaparece, todo o milagre desaparece. A alma desaparece, a canção desaparece, a celebração desaparece. Tudo é conhecido, então nada tem valor. Tudo é conhecido, então nada vale a pena. Tudo é conhecido, então a vida não tem sentido, não há significado na vida. Veja o paradoxo. Primeiro a mente diz: conheça tudo. E quando você conheceu, a mente diz: não há sentido na vida. Você destruiu o significado e agora ânsia por significado. A mente é muito destrutiva em relação ao significado. E porque ela insiste que tudo pode ser conhecido, ela não pode permitir a terceira categoria, o incognoscível, que vai permanecer incognoscível eternamente. E no incognoscível está o significado da vida, todos os grandes valores, a beleza, o amor, Deus, a prece, tudo que realmente é importante, tudo que faz valer a pena viver, faz parte da terceira categoria, o incognoscível. O incognoscível é um outro nome para Deus, um outro nome para o misterioso e o miraculoso. Sem ele não pode haver milagre no seu coração, e sem milagre o coração não é mais coração, e sem assombro você perde algo imensamente precioso. Então os seus olhos estão cheios de poeira, eles perdem a clareza. Então o pássaro canta, mas você não se emociona, não se incomoda, o seu coração não se abala, porque você conhece a explicação. As árvores são verdes, mas o verdor não transforma você num bailarino, num cantor. Ele não desperta a poesia em você, porque você conhece a explicação. É a clorofila que torna as árvores verdes. Então não resta nada de poesia. Quando a explicação aparece, a poesia desaparece. E todas as explicações são utilitárias, não são supremas. Se você não confia no incognoscível, então como pode dizer que a rosa é bela? Onde está a beleza? A beleza não é um componente químico da rosa. A rosa pode ser analisada e você não vai encontrar beleza nenhuma nela. Se você não acredita no incognoscível, pode fazer uma autópsia num homem após a morte, e não vai encontrar nenhuma alma. E pode continuar procurando Deus, mas não vai encontrá-lo em nenhum lugar, porque ele está em toda parte. A mente vai deixar de percebê-lo, porque a mente gostaria que ele fosse um objeto e Deus não é um objeto. Deus é uma vibração. Se você está sintonizado com o som mudo da existência, se você está sintonizado com as palmas batidas por uma única mão, se você está sintonizado com o que os místicos indianos chamaram de Anat, a música suprema da existência, se você está sintonizado com o misterioso, você vai saber que apenas Deus é, e nada mais. Então Deus se torna sinônimo da existência. Mas essas coisas não podem ser entendidas, essas coisas não podem ser reduzidas ao conhecimento, e é aí que Tennyson falha na questão inteira. Ele diz: Florzinha, se eu pudesse entender o que é, com raízes e tudo, considerando tudo, eu saberia quem são Deus e o homem, mas é tudo mas se. Baixo sabe o que Deus é e o que o homem é nesse ponto de exclamação, cana. Estou pasmo, estou surpreso, Nasonia florindo na cerca.
Quem sabe seja uma noite de lua cheia, ou quem sabe seja de manhã cedinho, eu chego mesmo a ver Baixo parado à beira da estrada, imóvel, como se tivesse parado de respirar. Uma anatomia. E tão bela. Todo o passado se foi, todo o futuro desapareceu. Não há mais perguntas na mente dele, mas apenas um puro assombro. Baixo tornou-se uma criança. De novo aqueles olhos inocentes de uma criança olhando para uma anatomia, com cuidado, com carinho. E nesse amor, nesse cuidado, existe um tipo totalmente diferente de compreensão, não intelectual, não analítico. Tennyson intelectualiza todo o fenômeno, e destrói a sua beleza. Tennyson representa o Ocidente, Baixo representa o Oriente. Tennyson representa a mente masculina, Baixo representa a mente feminina. Tennyson representa a mente, Baixo representa a ausência da mente. Pós-fácil. Sem destino. A distinção é muito sutil, mas é a mesma distinção que há entre a mente e o coração, que há entre a lógica e o amor, ou mesmo, mais adequadamente, que há entre a prosa e a poesia. Há um destino é uma coisa muito nítida. Uma orientação é muito intuitiva. Um destino é algo fora de você, como se fosse um objeto. Uma orientação é uma sensação interior. Não um objeto, mas a sua própria subjetividade. Você pode sentir a orientação, mas não pode conhecê-la. Você pode conhecer o destino, mas não pode senti-lo. O destino está no futuro. Uma vez definido, você começa a conduzir a sua vida na direção dele, guiando a sua vida para ele. Como você pode definir o futuro? Quem é você para definir o desconhecido? Como é possível estabelecer o futuro? O futuro é o que não é conhecido ainda. O futuro é uma possibilidade aberta. Ao estabelecer um destino, o seu futuro não é mais futuro, porque não está mais aberto. Agora você escolheu uma alternativa entre muitas, porque quando todas as alternativas estavam abertas era futuro. Agora, todas as alternativas foram descartadas. Só uma alternativa foi escolhida. Ela não é mais futuro, ela é o seu passado. Quando você define um destino, é o passado que está definindo. A sua vivência do passado, o seu conhecimento do passado é que decidem. Você mata o futuro, então você repete o seu próprio passado, talvez um pouco modificado, um pouco mudado aqui e ali, de acordo com a sua comodidade, a sua conveniência. Repintado, reformado, mas ainda assim ele deriva do passado. Essa é a maneira de se desencaminhar o futuro. Definindo o destino, perde-se o caminho para o futuro. Assim a pessoa torna-se morta, começa a agir como um mecanismo. A orientação é algo vivo, momentâneo. Ela não conhece o futuro, não conhece o passado, mas ela pulsa, vibra aqui e agora. E a partir desse momento pulsante, o momento seguinte é criado. Não por alguma decisão da sua parte, mas simplesmente porque você vive este momento e vive-o totalmente, e ama esse momento integralmente. A partir dessa integridade um momento seguinte nasce. Ele vai ter uma orientação. Essa orientação não é dada por você, não é imposta por você, e espontânea. Você não pode definir a orientação, só pode viver este momento que está disponível a você. Ao vivê-lo, surge a orientação. Se você dança, o momento seguinte será de uma dança mais acentuada. Não que você decida, mas você simplesmente dança a este momento. Você criou uma orientação, você não a está manipulando. O momento seguinte será mais cheio de dança, e ainda assim mais vontade virá. O destino é fixado pela mente. A orientação pertence à vida. O destino é lógico. A pessoa quer ser um médico, quer ser um engenheiro, quer ser um cientista ou quer ser um político. A pessoa quer ser um homem rico, um homem famoso, esses são destinos. Orientação. A pessoa simplesmente vive o momento, confiando profundamente na definição da vida. A pessoa vive esse momento tão totalmente que a partir dessa totalidade nasce um frescor. Dessa totalidade o passado se dissolve e o futuro começa a tomar forma. Mas essa forma não é dada por você, essa forma não lhe pertence. O mestre Zen, Rinzai, estava morrendo. Ele estava no leito de morte. Alguém perguntou: mestre, as pessoas vão perguntar depois que você se for, qual foi o seu ensinamento básico? Você disse muitas coisas, falou sobre muitas coisas, será difícil para nós condensar tudo.
Antes de partir, por favor, condense tudo numa única frase, assim poderemos guardá-la. E sempre que as pessoas que não o conheceram desejarem, poderemos lhes dar o seu ensinamento básico. Morrendo, Rinzai abriu os olhos, deu um grande grito zen, o rugido de leão. Ficaram todos chocados. Eles não acreditavam que aquele homem à beira da morte pudesse ter tanta energia. Eles não esperavam. O homem era imprevisível, sempre fora, mas mesmo com esse homem imprevisível, eles nunca esperavam que na hora da morte, no último instante, ele desse um rugido leonino daqueles. E quando eles ficaram chocados, e é claro que a mente de todos parou, com todos surpresos, perplexos, Rinzai disse: "É isso aí." Fechou os olhos e morreu. É isso aí. Aquele momento de silêncio, aquele momento não corrompido pelo pensamento, aquele silêncio que envolveu a surpresa, aquele último rugido de leão antes da morte, era isso. Sim, a orientação surge de viver esse momento. Ela não é algo que você controle e planeje. Ela acontece, é muito sutil e você nunca terá certeza sobre ela. Você só pode senti-la. É por isso que eu digo que é mais como poesia, não como prosa. Mais como amor, não como lógica, mais como arte que como ciência. E essa é a beleza dela, hesitante, tão hesitante como uma gota de orvalho numa folha de relva, escorregando, sem saber para onde, sem saber por quê. Ao sol da manhã, só escorregando numa folha de relva. A orientação é muito sutil, delicada, frágil. O destino pertence ao ego. A orientação pertence à vida, ao ser. Para andar no mundo da orientação é preciso enorme confiança, porque não se anda em segurança, anda-se no escuro. Mas o escuro dá uma certa emoção. Sem um mapa, sem um guia, você caminha pelo desconhecido. Cada passo é uma descoberta e não é apenas descoberta do mundo exterior. Ao mesmo tempo, algo é descoberto dentro de você também. Um descobridor não só descobre coisas. Enquanto ele segue descobrindo mais e mais mundos desconhecidos, ele descobre a si mesmo também, ao mesmo tempo. Cada descoberta é uma descoberta interior também. Quanto mais você sabe, mais você sabe sobre o sabedor. Quanto mais você ama, mais você sabe sobre o amante. Não vou lhe dar um destino. Só posso lhe dar uma orientação, desperta, palpitante de vida e desconhecido, sempre surpreendente, imprevisível. Não vou lhe dar um mapa. Só posso lhe dar uma grande paixão por descobrir. Sim, não é preciso um mapa. É necessária uma grande paixão, um grande desejo de descobrir. Então eu deixo sozinho. Então você segue por conta própria. Entre na vastidão, no infinito, e pouco a pouco, aprenda a confiar nele. Coloque-se nas mãos da vida. O homem que confia, o homem que se emociona até mesmo às portas da morte, ele pode dar um rugido de leão. Mesmo morrendo, porque ele sabe que nada morre, mesmo no momento da morte ele pode dizer: "É isso aí." Porque cada momento é isso aí. Pode ser a vida, pode ser a morte, pode ser o sucesso, pode ser o fracasso, pode ser a felicidade, pode ser a infelicidade. Cada momento, é isso aí. Fim. Gratidão por participar do nosso canal Infinite Discovery.